ince ince, göz kararı da biraz süt kattım kalktım. Olá, seja bem-vindo ao Falan Filan. Embora hoje a gente vá falar sobre signos, o nosso canal não é sobre astrologia, é sobre séries turcas. Então, faremos um passeio pelos personagens de Sençal Kapamã, analisando os traços marcantes de personalidade de cada um e com isso tentar decifrar o signo mais possível. Falan filan. Oldu falan filan falan filan falan filan falan filan falan filan falan filan. Antes que vocês me digam assim, como Mela é a personagem mais bobona da série, ela só pode ser pisciana. Pra mim não é assim, muito pelo contrário. Embora realmente ela pareça ser uma pisciana, né? Mas ainda por cima uma pisciana com ascendente em peixes, que é aquele estereotipado como o mais trouxa do zodíaco. Por quê? Porque é sonhador, é atrapalhado, tem empatia pelos outros, acaba esquecendo de si próprio, é iludido, tem bom coração, intuitiva, mas também é desastrado, desligado. Pra mim, Mela é muito esperta, porque ela se mostra audaz durante toda a série. Ela se mostra capaz de fazer tudo para defender e ajudar a sua amiga Eda. É por isso que ela está presente em todas as cenas de aventura e de investigação. Inclusive, acho que teria sido muito mais adequada que essas cenas tivessem sido feitas por Fifi. Mas não sei por que os roteiristas não fizeram assim. Talvez quisessem ressaltar a lealdade dessa pisciana. Por exemplo, quando ela vai com Eda na casa da avó, em tantas outras vezes que ela arma para unir Cerca e Eda. Gente, é por isso que eu falo. Quem tem um amigo pisciano tem tudo na vida. E quanto ao romance dela com Khan? Ela vive a história mais clássica e mais pisciana de todas. A de ser apaixonada por um boy lixo. No caso, iludida por aquele vilão lindo, sedutor, apaixonante. Ah, gente, eu confesso que eu também cairia na conversa dele. Mas eu sou pisciana também, então sou suspeita. Esquece. Melo sofre por amor durante toda a série e ainda por cima sofre sorrindo, iludida e apesar dessa desilusão, continua sonhando com um príncipe encantado. Olha, Melo merece um príncipe Eu bem rico que me banque, me dê tudo, me dê casa, dinheiro, iPhone, a chácara, a lancha, os papel da massa. muito engraçado. Brincadeira à parte, ela é uma pessoa muito linda, tanto por dentro quanto por fora, e por isso ela merece ser amada. Eng é a verdadeira representação do que significa ser gente boa. Porque procura sempre entender a razão dos outros, é empático, tanto que adotou Herda como protegido. Por isso todo mundo gosta dele. Ele defende seus amigos e tem a família como a coisa mais importante, bem diferente de Serk, que até então tinha o trabalho como prioridade. Do outro lado, tem a influência do acidente em peixes, que traz assim esse outro lado mais bobo, atrapalhado, porém também doce e leal. É carinhoso e gentil com todo mundo, tem uma paciência de Jó com Cerca e só ele mesmo para aturar aquele temperamento difícil, né? Só ele mesmo para aguentar aquele mau humor do seu amigo. Cerca disse uma vez que só tem dois amigos, Eng, o santo, palmas para ele, não tem ninguém melhor que ele, e Piril, que é o próprio Cerca vestido de saias. E por que Piril é assim? Porque é como se já não bastasse ser de Virgem, ainda recebe influência do seu ascendente em Capricórnio. Então ela tem a mania de limpeza e organização como toda virginiana. Inclusive, isso fez com que causasse a primeira crise em seu casamento, porque Eng, que sofre a influência de peixes, ele é bem bagunceiro, ele é bem desorganizado e não ama tanto trabalhar assim quanto ela e quanto Cerca. É engraçado essa cena, porque Cerca tinha acabado de chegar de viagem e ela chegou já foi dizendo para ele, mas você precisa se preparar para o início da reunião. Aí ele responde, que ele que é também focado no trabalho, responde assim para ele, bom dia para você também, Piril. Leila é a secretária de sonho de todos, porque como é uma verdadeira libriana com ascendente em virgem, ela se mostra uma pessoa equilibrada, justa, tranquila, não gosta de confusão nem de gritos. E gente, por isso que ela fica feliz quando é demitida por Cerca. Por quê? Porque ela pensa que ali é a oportunidade que ela tem para sair daquele ambiente estressante. Claro, né, que isso é apenas um cenário aparente, porque na verdade ela gosta muito do seu chefinho, apesar do seu mau gênio. Vamos lembrar que o ascendente dela é virgem, o que faz com que ela seja organizada, competente, perfeccionista, reservada, ou seja, é a secretária perfeita para um homem perfeccionista como Cerca. E Fifi, eu adorava esse personagem. Eu penso, inclusive, que os roteiristas desperdiçaram um dos melhores personagens da trama.
Mas a gente vai falar sobre isso em um outro vídeo, ok? Fifi é uma ariana com ascendente em escorpião e justamente por isso ela tinha muito para dar para essa série. Pois com esse ascendente, os roteiristas poderiam ter explorado aquele lado misterioso da personagem, né? E por que Fifi é ariana? É porque ela é racional, ela é inteligente, não tem tempo ruim para ela. Surge um problema, ela logo aparece, entra em ação e resolve. Como aconteceu no caso das algemas, como aconteceu naquela situação de Khan e Melo. Olha aí o quanto os roteiristas não souberam aproveitar essa ariana. Ela não poderia ter continuado sendo assim a fiel escudeira de Eda? O que vocês acham? Bom, se fosse eu teria colocado ela na frente das questões como descobrir o segredo da avó de Eda, descobrir a armação da avó contra Serkan, na questão do acidente do avião e agora com Selim. Além disso, não tem muita paciência, né? Logo ela está pronta para briga, enfrenta qualquer um. E o que falar do estilo dela, gente? Mais ariana não há, pois ela é do contra, busca assim quebrar padrões, é vanguardista, se a gente for fazer sempre uma comparação com os padrões turcos, isso é importante lembrar. Toda comédia romântica tem que ter aquele personagem engraçado, preguiçoso, atrapalhado, e nessa não poderia faltar. E quem é? Erdan, que sempre faz aquelas brincadeiras e piadas sem graça, própria do seu signo, e como se não bastasse essa responsabilidade sagitariana, o seu jeito preguiçoso de ser é intensificado por seu ascendente em touro. É tanto, gente, que ele não faz nada e não sabe fazer nada no trabalho, e está ali na empresa apenas por ser o protegido de Engin. Ferit hoje é o nosso príncipe, doce, gentil, o homem ideal. Eu tô errada? Porém, ele nem sempre foi visto assim. No início da série, os roteiristas davam ênfase a um outro lado de Ferit, um lado mais geminiano. Pois ele, sim, já se apresentava carismático, adaptável, de fácil convivência, uma pessoa mais leve, gostava de se divertir e, por isso, sempre criticava Serkan. Mas eu quero salientar que o geminiano que ali vivia, embora fosse uma boa pessoa, não perdeu a oportunidade de fofocar. Sabe quando isso aconteceu? Quando ele tirou a foto do contrato de noivado e repassou para Khan. Hoje, atrevo a dizer, porque a gente ainda não sabe, que também foi ele que tirou as fotos de Celine Denise, fazendo assim um paralelo com a ação do início da série. O que muda agora é a motivação. Porque agora ele busca justiça, né? Que é o seu lado libriano aflorando. Ou seja, ele busca ser justo, ele busca restabelecer o equilíbrio. Ah, também é seu lado libriano ser indeciso. Lembra que ele demorou bastante para decidir deixar Selim, tanto que só tomou coragem na mesa do casório, o que não foi legal, embora Selim merecesse. E é isso. Os créditos das imagens estão nas próprias fotos na descrição. Você se identificou com algum personagem? Concorda com as nossas classificações? Se sim ou se não, deixa aqui embaixo o seu comentário. Se você gostou, dá aquele like e busca logo a parte 2 desse vídeo. Compartilha e se inscreve no canal. Um forte abraço e até mais! Göz kararı da biraz süt kattım kalktım. Sana kek yaptım, insan neler yapar.